Oi, gente, sejam todos bem-vindos ao meu canal Vanessa Arte Sem Crochê. Nesse vídeo, eu vou estar trazendo para vocês o passo a passo desse tapete redondo, tá? Ele é uma inspiração de um tapete aqui da plataforma do canal da Janine Freitas, tá? Ele é parecido o modelinho, eu faço umas modificações e também altero aqui no tamanho. Esse modelinho dá para fazer o tamanho que vocês quiserem, tá? Seguindo as mesmas orientações que eu passar para vocês. E também faço uma mudança aqui no bico de acabamento. Eu faço o bico de acabamento diferente um pouco do dela. Eu trouxe aqui essa forma que eu faço aqui para minha pronta entrega e nas minhas encomendas também, tá bom? É um modelinho bem rápido de fazer. Vocês pegando o jeitinho lá no comecinho da base, vocês fazem aí o tamanho que vocês quiserem, tá? Eu fiz aqui nessa combinação de lilás com roxo, tá? Mas vocês podem estar utilizando as cores aí que vocês têm, que ele vai ficar muito bonito, tá? Ó. E também vocês podem estar fazendo de uma cor só, que também fica bonito, porque esse bico de acabamento, ele é muito bonitinho, tá? Todo feito de coraçãozinho. Esse tapete, gente, a medida e o peso dele eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá bom? E as cores que eu utilizei. Aqui eu só utilizei o fio 6, tá bom? E utilizei a agulha de 3,5 milímetros para estar confeccionando esse trabalho. E para você que tá gostando desse conteúdo, já peço que deixe seu like, se inscreva nesse canal para não perder nenhuma novidade e ative o sininho nas opções em todas para não perder nenhum conteúdo que eu trazer aqui no YouTube para vocês. Então, vamos lá para o nosso passo a passo. No decorrer do vídeo, dou muitas dicas aqui para vocês. Eu vou estar dando início ao meu trabalho com a agulha de 3,5 milímetros e vou confeccionar o meu trabalho com o fio de numeração 6. Essa cor aqui é uma cor, um roxo bem vivo, ó. Um violeta, tá? Não tem a marca desse fio, por isso eu não vou falar pra vocês, tá bom? Mas é de espessura 6. Eu vou estar dando início aqui com anel mágico, mas se vocês quiserem tá fazendo com correntinhas, é só iniciar com 6 correntinhas que dá certo. Vou estar dando início com anel mágico. Passo em volta dos dedos. Trago o fio pra cá. E prendo. Agora, eu já posso soltar. E agora, eu vou subir aqui um total de 2 correntinhas para fazer a altura do meu ponto. Vou colocar aqui, vou fazer mais uma de separação, tá? Então, vai ficar aqui no total de 1, 2, 3, 4 correntinhas, contando com a do anel mágico, tá? Vou colocar aqui dentro um ponto alto. O fio é meio escurinho, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Faço uma correntinha de separação, dentro do espacinho, ó, do anel mágico, eu vou trabalhar mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, dentro do anel mágico, eu faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, e dentro do anel mágico, eu coloco um ponto alto. Eu vou fazendo essa repetição até completar 12 pontos altos, contando com essas correntinhas iniciais. E entre um ponto alto e outro, eu tenho uma correntinha de separação. Completei aqui, ó, dentro do anel mágico, eu fui colocando 12 pontos altos separados por uma correntinha, contando com aquelas correntinhas iniciais, tá? Ó, fiquei aqui com correntinhas iniciais da altura de um ponto e uma correntinha de separação. Então, vou contar aqui junto com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12 pontos aqui dentro do anel mágico. Agora, eu já posso puxar esse fio por completo, ó, até ele se fechar, total. Eu fiz aqui, ó, depois do ponto alto, fiz uma correntinha. E agora, eu vou contar aqui, ó. Essa aqui é a correntinha de separação. Na próxima, eu vou prender com ponto baixo. Eu não prendo com ponto baixíssimo, perdão. Aqui, ó. Eu não prendo com ponto baixíssimo na correntinha de separação, tá? Eu prendo na próxima correntinha, não sei se tá dando pra vocês ver. Bem aqui, ó. Essa aqui é a correntinha.
de separação e essa aqui é a de baixo. É na próxima que eu prendo pra ficar esse intervalo aqui, ó. Tá dando de ver? E o círculo fica assim, ó, tá? Vou caminhar dentro do espacinho, ó, com ponto baixíssimo. E agora, eu vou subir aqui um total de 1, 2, 3 correntinhas. E dentro desse espacinho, eu subo mais um ponto alto. Ele vai ficar assim. Eu vou fazer agora 2 correntinhas de separação. Vou vir aqui, ó, no próximo espacinho, entre um ponto alto e outro, eu trabalho dentro do espacinho 2 pontos altos. Um ponto alto, mais outro ponto alto. Ficando assim. Faço 2 correntinhas de separação, vou vir aqui, ó, eu vou pular o ponto alto, vou trabalhar no espacinho, colocando 2 pontos altos. No mesmo espacinho. Ele vai ficando assim, faço 2 correntinhas de separação, vou vir aqui no próximo espacinho, ó, não é na correntinha nem no ponto alto, é no espacinho mesmo. E trabalho 2 pontos altos no mesmo espacinho. Ficando assim, faço 2 correntinhas de separação e vou repetindo dentro dos espacinhos, colocando 2 pontos altos. E ele vai ficando desse jeito. Eu vou dar sequência até aqui no último espacinho. Vim trabalhando, ó, em cada espacinho, colocando dois pontos altos separados por 2 correntinhas. Faço 2 correntinhas e venho aqui, ó, contando de baixo para cima na terceira correntinha, ou de cima para baixo na primeira correntinha, eu prendo com ponto baixíssimo. Ficando assim, encerrei a carreira. Agora, aqui nessa carreira, eu vou subir da onde eu parei mesmo, ó, aonde eu prendi, encerrei a carreira, eu vou subir um total de 3 correntinhas para fazer a altura de um ponto alto. E no próximo, aqui nesse ponto de base, ó, em cima do ponto alto, eu vou subir um ponto alto e junto com ele um aumento. E vai ficar assim, tá? Faço 2 correntinhas de separação, vou vir aqui no primeiro ponto de base, vou subir um ponto alto. No próximo ponto de base, eu subo um ponto alto e junto com ele um aumento. Ele vai ficando assim, ele vai aumentando, ó. Aqui estávamos com um ponto alto, agora estamos com 2 e agora vamos ficar com 3. Faço 2 correntinhas de separação e vou repetir, ó, colocar ponto alto em cima de ponto alto. No próximo, eu coloco um ponto alto em cima de ponto alto. E no último, ó, sempre aqui, ó, no último ponto alto vai ter um aumento. 2 correntinhas de separação, vou fazer mais uma vez, ó. No ponto alto, eu subo um ponto alto. No próximo ponto alto, eu subo um ponto alto. E junto com o último, eu subo um aumento. Ele vai ficando assim, ó, tá? Vou contar aqui pra vocês que aqui eu não falei pra vocês a quantidade de bloquinhos de 2 pontos altos eu fiquei, tá? Se aqui tínhamos 12 pontos altos, aqui vai ficar com 12 bloquinhos de 2 pontos altos, tá? Ó, contando, ó, esse é o inicial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bloquinhos. E assim, vai aumentando, os motivos aqui vão ser os mesmos, a quantidade só vai aumentando agora. Em cada carreira, ó, aqui ficou com 2, aqui vai ficar com 3 e no próximo vai ficar com 4 e com 5 e assim vai, tá? Eu vou dar sequência até chegar aqui no último bloquinho. Vim mantendo a repetição, ó, de ponto alto em cima de ponto de base, sempre no último tem um aumento, tá? Para o trabalho ir crescendo. E para encerrar a carreira, ó, eu faço 2 correntinhas e prendo com um ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo eu sempre vou prender na primeira correntinha contando de cima para baixo, ou contando de baixo para cima na última, tá bom? Então, vou prender aqui na primeira, contando de cima para baixo. Na primeira correntinha, eu prendo com um ponto baixíssimo para encerrar a carreira.
Aqui mesmo, onde eu encerrei, eu vou subir 3 correntinhas para fazer a altura do meu ponto, tá? Se o de vocês for menor, vocês podem fazer a quantidade de correntinhas para dar a altura do ponto de vocês. Agora, eu vou subir aqui, ó, nesse próximo ponto alto, eu vou subir um ponto alto. E no próximo ponto alto de base, eu subo mais um. E agora, nesse último, eu coloco junto com ele um aumento, ó. Agora, aqui, ó, tínhamos 3 na carreira anterior, agora vamos ficar com 4 pontos altos aqui nesse desenho, nesse motivo. Faço 2 correntinhas de separação, vou vir aqui no primeiro ponto de base, ó, e vou repetir. Vou subir sempre um ponto alto para cada ponto de base. Esse tapete aqui, ele é bem simples, ele mantém essa repetição, tá? Sempre mantendo essa mesma orientação, subindo ponto alto em cima de cada ponto de base e sempre no último pontinho, coloco um acréscimo pro trabalho ir crescendo e ele ir abrindo, tá? Aqui, ó, na carreira anterior, estávamos com 3 pontos altos e agora ficamos com 4. E sempre, entre um desenho desse e outro, ó, sempre tem 2 correntinhas. Vou vir aqui no primeiro ponto de base, vou subir um ponto alto. No próximo ponto alto, vou caminhando. Em cima de cada ponto de base, eu subo um ponto alto. E sempre no último, ó, eu coloco um aumento. Ele vai ficando assim. Vou dar uma dica para vocês que tem um ponto muito apertado, eu indico vocês a estar confeccionando o trabalho também com agulha de número 4, que dá certo. Se o trabalho de vocês estiver embabadando aqui muito, vocês podem estar colocando uma correntinha de espaço entre um motivo e outro, tá bom? Aqui, ó, no meu pontinho, vocês podem ver, ó, que tá ficando certinho. Então, por isso que eu tô colocando 2 correntinhas. Mas conforme o trabalho for crescendo, isso aqui vai esticando mais, tá bom? Então, ele conforme a gente for trabalhando, ele vai ceder um pouquinho, tá? Então, eu indico tá mantendo as 2 correntinhas. Só se estiver embabadando muito, tiver sobrando muito assim, tá bom? Vocês podem diminuir, mas se estiver ficando da forma que está o meu, é só manter essa orientação de 2 correntinhas entre um motivo e outro, tá? Eu vou dar sequência aqui por toda a carreira, quando chegar aqui eu volto. Caminhei, ó, mantendo a mesma orientação, fazendo ponto alto em cima de cada ponto de base e no último ponto eu coloco um aumento, ó. Tá? Vim mantendo a repetição, olha como que está ficando a minha base, tá? Tá ficando retinha. Fiz 2 correntinhas de separação, vou vir aqui, ó, contando de cima para baixo, na primeira correntinha, eu prendo com um ponto baixíssimo, opa. Prendo com um ponto baixíssimo para encerrar a carreira. Até o bico de acabamento, tá? Sempre vai encerrar a carreira dessa forma, prendendo aqui com um ponto baixíssimo. Eu vou fazer mais uma carreira com vocês. Vou subir da onde eu parei mesmo, ó, um total de 3 correntinhas para fazer a altura do meu ponto. E venho caminhando em cima de cada ponto de base, eu vou caminhando com ponto alto, ó, subindo ponto alto. Contando com as correntinhas, já tenho 3. No próximo, ó, vim caminhando com ponto alto em cima de cada ponto de base, ó. Contando com as correntinhas, fiquei com 4. E no último ponto, eu coloco um aumento. Agora, vamos ficar com 5. Na carreira anterior, tínhamos 4 pontos. E agora, ficamos com 5 pontos aqui nessa carreira. Faço 2 correntinhas de separação, vou caminhando, ó, ponto alto em cima de cada ponto de base. Esse tapete, gente, ele é bem facinho de fazer, é só essa repetição, tá? Sempre mantendo ponto alto em cima de cada ponto de base e vem no último e coloca um aumento pro trabalho ir crescendo, tá? Ele abrindo e vai mantendo essa repetição até o bico de acabamento. Sempre lá no último vai colocar um pontinho a mais, então em cada carreirinha vai acrescentando um ponto, tá? Então, se aqui, ó, tínhamos 3, na próxima é 4, na próxima é 5, na próxima é 6, e vai indo até o bico de acabamento, tá?
Vou seguir aqui, eu vou fazer mais um motivo aqui com vocês. E vem no último e coloco um acréscimo, um ponto alto. Eu vou dar a sequência aqui na minha carreira, quando chegar aqui eu volto com vocês. Vim caminhando, ó, seguindo a mesma orientação, tá, ó. Em cada pontinho de base eu subi um ponto alto e aqui no último ponto eu coloco um aumento. Fiz 2 correntinhas e aqui, ó, na primeira, contando de cima pra baixo, eu prendo com ponto baixíssimo pra encerrar minha carreira, tá? Lembrando que até o bico de acabamento é sempre esse mesmo fechamento, tá? E sempre esse mesmo início, ó. Subo aqui, ó, um total de 3 correntinhas para fazer a altura do meu ponto. E essas correntinhas sempre valem como pontinho, tá, ó? E daí eu venho caminhando em cada ponto de base, eu subo um ponto alto. Para quem for fazer a troca de fio, é só cortar o fiozinho e dar início aqui aonde encerrou mesmo. Tomando cuidado para não pular pontinho, tá? Para depois lá no final não ficar errado. Então, vocês podem cortar e amarrar o fio e já subir normal as 3 correntinhas e vir trabalhando. Aqui, ó, nas demais carreiras, vai ser assim, ó. Vocês vão subindo, mantendo sempre essa mesma repetição, ponto alto em cima de cada ponto de base, tá? Vocês vão subindo ponto alto em cada ponto de base e sempre no último tem um aumento. Então, em cada carreira vai sempre tendo um acréscimo. Aqui ficamos com 5 pontos, agora vai ficar no próximo com 6, no próximo com 7, e vai indo até o trabalho ficar grandão, tá bom? E sempre mantendo aqui uma separação de 2 correntinhas entre um motivo e outro, tá joia? Pode dar sequência no trabalho de vocês, eu vou dar sequência aqui no meu trabalho, e assim que eu tiver com todas as carreiras finalizadas para dar início no bico de acabamento, eu volto aqui com vocês. Pessoal, ó, confeccionei aqui e já cortei meu fio, tá? Eu fiquei com a quantidade de, contando aqui, da primeira carreira, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras aqui, ó, com essa cor. E aqui, ó, até a parte da emenda, eu fiquei com 2, 4, 6, 8, 9 pontinhos em cada motivo, tá, ó? A base, ela quase quer embabadar, mas lá pra frente ela vai abrindo e vai melhorando, tá? Eu vim mostrar pra vocês a medida que eu já cortei o fio que eu queria, o meu início, ó, de 27 centímetros. Agora, eu vou iniciar aqui com o meu fio de cor lilás, vou amarrar bem aqui com vocês. Eu venho aqui onde eu cortei meu fio, ó, eu vou passar o meu fio de cor lilás, vocês podem estar usando o fio aí que vocês vão estar fazendo a troca de cor, ou se vocês não forem trocar de cor, é só ir mantendo a repetição até o bico de acabamento, usando o mesmo fio. Mas como eu vou fazer com essas 2 cores, então eu já cortei meu fio, eu amarro aqui, vocês podem dar início da forma de vocês, tá? Só tô mostrando a forma que eu faço. Vou fazer uma correntinha, 2, 3 para fazer a altura do ponto. E vou vir em cada ponto de base, vou subir um ponto alto. Lembrando que não tomar cuidado para não pular pontinho. As correntinhas sempre ficam bem pertinho do ponto, daí é perigoso pular pontinho, ó. Mas é só seguir bem certinho aqui no início que dá certo, ó. E vem caminhando ponto alto em cima de cada ponto de base. Se vocês quiserem tá pegando no pontinho de trás, aqui, ó, para fazer aquela nervurinha, é só pegar aqui, ó, ignorar essa alcinha e pegar só naquela alcinha de trás. Que ele vai fazer uma nervurinha bem bonitinha aqui. Mas esse trabalho eu vou fazer assim, ó, sem pegar na alcinha de trás mesmo. Vou trabalhando ponto alto em cima de cada ponto de base. Até o último ponto, ó. Eu chego aqui, ó, no último eu coloco um acréscimo. Ele fica assim. Agora, ficamos com 2, 4, 6, 8, 10 pontinhos. Faço 2 correntinhas de separação e vou caminhando, fazendo essa repetição, tá? Mantendo os pontos altos em cima de cada ponto de base. E sempre aqui no último, coloco um aumento.
Aqui, ó, vim colocando ponto alto em cima de cada ponto de base e no último eu coloco um aumento. E vai ficando assim. Daí é só ir repetindo. Faz assim por toda a carreira, encerra a carreira aqui. No último pontinho, coloca o ponto alto com acréscimo, faz 2 correntinhas e prende aqui, contando de cima para baixo, na primeira correntinha. E daqui já dá início, sobe as correntinhas para fazer a altura do ponto alto e vem trabalhando até fazer o crescimento aí do trabalho de vocês. Eu vou fazer aqui uma quantidade de carreira nesse fio lilás e venho mostrar para vocês o tamanho, a quantidade de centímetros que já tá ficando meu tapete com esse fiozinho nessa cor, para vocês que querem tá acompanhando na mesma ordem de cores que eu estou fazendo esse trabalho. Pessoal, já adiantei meu trabalho, agora ele já ficou grandinho, tá? Mostrei para vocês aqui até o início da emenda aqui da troca de cor com a cor lilás, tá? E agora eu vou falar para vocês quantas carreiras eu fiz aqui no lilás e a medida que ficou, tá? Ó. Deu uma medida aqui, ó, da cor lilás, ó, do roxinho aqui, da cor lilás até lá no início da próxima troca, ó, deu 29 centímetros de comprimento, tá? E ficou aqui no total de 20 carreiras aqui nessa cor lilás. Vou contar aqui quantos pontos altos nessa última carreira ficou. Fiquei no total de 29 pontos altos aqui nessa última carreira na cor lilás, tá bom? Então, eu fiz daqui até aqui, deu um total de 20 carreiras, tá? E aqui, eu já passei para vocês a quantidade de carreiras e o tamanho dos centímetros. Agora, aqui, eu fiz mais 1, 2, 3, 4, 5 carreiras na mesma cor do roxinho da base inicial. E ficou com 7 centímetros. Fiz mais uma carreira aqui no lilás e dei início à próxima carreira, que vai ser só de pontinhos fechados. Eu adiantei aqui para mostrar para vocês como que vai ficar essa carreira, uma carreira bem simples, ó. Vai ser ponto alto em cima de ponto de base, no último ponto não tem aumento, e no lugar daquelas correntinhas é só adicionar aqui 2 pontos altos, ó. Vai dar início normal, da mesma forma que estava trabalhando, ó. Sobe as 3 correntinhas e vem trabalhando ponto alto em cima de ponto de base. Não coloca aumento no último ponto e coloca dois pontos altos aqui em cima das correntinhas, ó. Vim caminhando ponto alto em cima de ponto de base e deixei aqui, ó, o último ponto sem um aumento que eu estava fazendo durante o trabalho. E venho aqui nas correntinhas e trabalho ponto alto. Essa carreira é bem simples, ela é toda cheia de ponto alto, tá? Em volta do trabalho. E vai ficar assim, tá bom? Vocês podem adiantar o trabalhinho de vocês, que eu vou adiantar o meu e já volto. Vim caminhando, ó, por toda a volta do trabalho, ponto alto em cima de ponto alto, sem os aumentos, e nas correntinhas eu fui adicionando ponto alto, ó. Fiz até nessas 2 correntinhas, ó, e agora eu vou prender com ponto baixíssimo na primeira correntinha, contando de cima para baixo, vou prender com ponto baixíssimo para encerrar aqui a minha carreira, tá? E ela vai ficar toda assim. Aqui, gente, eu esqueci de falar para vocês quantos pontos altos ficou na última carreira de repetição antes de fazer aqui a carreira de pontos fechados, tá? Eu fiquei no total de 35 pontos altos finais aqui, tá? Antes de começar a carreira toda de ponto fechado. Agora, eu vou cortar o meu fio, porque eu vou trocar de cor. Eu vou finalizar o tapete toda com essa mesma cor aqui do trabalho, tá bom? Para você que não vai trocar de cor, é só não cortar o fio aqui, tá? Já cortei o meu fio, ó, e já emendei bem no ruminho onde eu cortei, ó. Já fiz o meu amarro aqui. Nessa carreira, vamos fazer uma carreira somente assim de bloquinhos, tá? Ó, adiantei um pouquinho. Para dar início, essa carreira aqui de bloquinhos é bem simples, ó. Aonde eu cortei, eu amarrei o fio.
subi as 3 correntinhas, tá? E vim fazendo aqui, ó, os bloquinhos. Eu vou dar início aqui como se eu fosse subir em qualquer espaço aqui dessa carreira, tá? Vocês podem tanto iniciar aonde já estava encerrando e iniciando, ou em qualquer aqui pontinho, tá? Você vem, prende o fio, né, da maneira de costume de vocês e vai subir aqui um total de 3 correntinhas. Vai vir no próximo espacinho, vai subir um ponto alto. Subir um ponto alto. E no mesmo pontinho de base, eu coloco um aumento. Faço uma correntinha de separação do laçada na agulha, pulo um ponto de base, venho no próximo e subo um ponto alto e dou início ao meu bloquinho. Um ponto alto sozinho e no próximo ponto de base eu subo um ponto alto com aumento. O bloquinho, ele vai conter 3 pontos altos, usando somente 2 pontos de base, porque um ponto alto fica sozinho e o próximo tem um aumento, tá? Ficando assim, ó. E é só manter essa repetição por toda a carreira. Faço sempre uma correntinha de separação, tá? Ó, entre um bloquinho e outro, sempre vai ter uma correntinha de separação, pula um ponto de base, trabalha no próximo ponto. Sobe um ponto alto. No próximo ponto de base, é um ponto alto com aumento, ó. No mesmo pontinho, ó, eu subo 2 pontos altos juntos, tá bom? E vai caminhando assim por toda a carreira, ó. Eu vou desmanchar aqui, porque eu não cortei o fio, é só pra mostrar pra vocês, ó. O fio tá aqui, ó, tá vendo, ó? Os bloquinhos, eu tô pulando um ponto de base, é uma correntinha de intervalo entre um bloquinho e outro. O bloquinho, ele ocupa 2 pontos de base, um ponto alto fica sozinho e o próximo é sempre com aumento, ó. Tá? Vou fazer um aqui pra vocês verem. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base, venho no próximo, faço um ponto alto sozinho. E no próximo, eu coloco um ponto alto, e no mesmo pontinho, ó, no mesmo pontinho eu subo um ponto alto. Ficando assim, ó, com 3 pontinhos. Faço uma correntinha e vou dando sequência aqui, ó, fazendo meus bloquinhos. Pulo um ponto de base e venho no próximo, tá? Eu vou manter essa sequência por toda a carreira. Quando chegar lá no início, eu volto para finalizar a carreira com vocês. Dei sequência aqui na minha carreira, mantendo a mesma orientação. Chegando aqui no finalzinho, ó, fiquei sem um pontinho para poder pular. Mas aí não tem importância, tá? Eu vou vir direto, ó. Ignorando aqui o pontinho que não existe para poder pular, sem correntinha nenhuma, eu venho aqui, ó, na primeira correntinha contando de cima para baixo, ou na terceira contando de baixo para cima, tá? Eu vou vir nessa correntinha, ó, sem correntinha nenhuma. Eu vou vir nesse pontinho aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo, ó. Puxo o fio e faço um ponto baixo, tá? Porque eu já vou dar início à próxima carreira daqui mesmo. Essa carreira, fiquei com 149 bloquinhos aqui, nessa carreira aqui, tá bom? Vou dar uma dica para vocês que vão fazer o tamanho maior ou menor e vão adaptar esse bico aqui, tá bom? Esse bico, ele é muito fácil, muito simples de adaptar ele também, tá? Então, não se preocupe com a quantidade de bloquinhos aqui que vocês vão precisar ter para dar continuidade no trabalho de vocês, tá bom? Mas não deixem de fazer o tamanho necessário que vocês querem por causa do bico de acabamento. Que esse bico dá para fazer a adaptação nele e concluir o trabalhinho de vocês. Esse barulhinho de fundo que tá aparecendo, não sei se vai aparecer muito, mas é barulho da chuva, tá, gente? Vou estar gravando para vocês aqui com esse barulhinho mesmo da chuva. Aqui mesmo, onde eu finalizei, ó, o barulhinho de fundo, gente, é a chuva, tá bom? Então, eu vou continuar gravando aqui pra vocês, mas me perdoem aí o barulhinho da chuva, tá? Espero que não atrapalhe vocês. Aqui, ó, sem correntinha nenhuma, eu prendi com um ponto baixo, tá? Vou prender de novo pra não ficar dúvida, ó. Venho aqui, ó, na primeira correntinha contando de cima pra baixo, passo minha agulha, busco o fio. Ao invés de eu fazer ponto baixíssimo, eu faço um ponto baixo, tá?
Aqui mesmo eu subo já, ó, 3 correntinhas para dar início de um ponto alto. Venho aqui dentro do espacinho e concluo mais 4 pontos altos. Faço 1, 2, 3, 4. As correntinhas, elas fazem a vez de ponto alto, então aqui no total eu fiquei com 5 pontos. Faço 3 correntinhas de separação. Vou pular esse espacinho do meio aqui, ó, do bloquinho entre um bloquinho e outro, ó. Eu pulo esse espacinho, pulo esse pontinho e venho nesse pontinho do meio e prendo com ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Vou pular esse espacinho do meio, vou trabalhar no próximo, fazendo aqui 5 pontos altos aqui dentro do espacinho. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Faço 1, 2, 3 correntinhas de separação. Vou pular esse espacinho e vou prender no pontinho do meio com um ponto baixo. Sempre para prender com ponto baixo, vai ser sempre no pontinho do meio do bloquinho. E sempre para dar início ao desenho de coração, vai ser sempre no espacinho, tá? E entre um ponto baixo e os pontos altos, vai ser sempre 3 correntinhas de separação. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Dou laçada na agulha, pulo esse espacinho, vou no próximo, ó. E faço aqui 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5 pontos altos, ficando assim. Tá? E vai ser essa orientação por toda a carreira. Sempre a mesma repetição, ó, 3 correntinhas. Vou pular o espacinho, vou prender aqui no próximo bloquinho, ó. Notem que depois dos 5 pontos altos, tem aqui, ó, um bloquinho, tá? O espacinho é no próximo bloquinho. Que damos aqui início ao ponto baixo, ó. Prende bem aqui no ponto alto do meio do bloquinho. Ficando assim, dessa forma. E vai dando sequência até o finalzinho da carreira. 3 correntinhas, pula um espacinho, vem no próximo e trabalha aqui os 5 pontos altos, fazendo essa repetição de 5 pontos altos, dando início ao desenho aqui de coração. Vou dar uma dica para vocês, essa carreira que ela fica um pouquinho repuxadinha mesmo. Se o de vocês estiver repuxando muito, vocês podem estar trabalhando com agulha maior. Eu tô utilizando aqui ainda a minha agulha de 3,5 milímetros, tá? Mas vai depender da tensão de ponto de vocês. E se tiver sobrando muito, tiver muito sobrando, então vocês podem estar diminuindo as correntinhas aqui, tá bom? Vocês podem estar iniciando já com 2 correntinhas ou utilizando a agulha menor também, que dá certo, tá bom? Mantendo a mesma orientação de pontos, mas com a agulha menor. Essa é a minha dica aí para você estar adaptando e deixando seu trabalho bem retinho, porque essa carreira ela não fica assim repuxando chapéuzinho, fazendo chapéuzinho, né? Mas ela fica bem esticadinha, tá bom? Porque nas próximas carreiras tem aumento para não embabadar. Então, eu vou dar sequência aqui nessa carreira, tá? Até chegar aqui no finalzinho. Quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês. Caminhei por toda a carreira, ó, mantendo a mesma orientação que eu passei para vocês, tá? E aqui, ó, quando eu fui fazendo, gente, chegou aqui, faltou espacinho, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que tinha ficado, ó. Eu fiz aqui as 3 correntinhas, vim caminhando da mesma forma que eu falei pra vocês, tá, ó. Fiz as 3, trabalhei aqui, ó, pulando esse espacinho, vim aqui no outro, coloquei 5 pontos altos, ó. Daí, pra prender com ponto baixo, eu teria que prender aqui. Ele iria ficar muito perto aqui desse início. Daí, como é que eu faço aqui pra fazer a minha adaptação?
Ao invés de eu colocar o coraçãozinho aqui, eu coloco o coraçãozinho aqui no meio desse bloquinho, tá? Eu coloco aqui 5 pontos altos. Pra não ficar uma alcinha muito larga, eu faço com 2 correntinhas, mas daí é opcional pra vocês, tá? Vocês podem tanto manter as 3 correntinhas, como deixar 2. Eu deixo 2 correntinhas aqui, pulo esse espacinho, ao invés de eu trabalhar no espacinho, eu trabalho no meio do bloquinho. Igual aqui do ponto baixo, ó. E coloco aqui em cima 5 pontos altos. Tudo no mesmo pontinho aqui, ó. Tá, ó. 3, 4 e 5. Ficando assim. Faço 2 correntinhas de separação. E agora, eu vou prender com ponto baixo aqui, ó. Tá? No meio desse bloquinho. Um ponto baixo. Agora, eu faço 3 correntinhas normal. E prendo aqui, ó. Contando 1, 2, na terceira correntinha, eu prendo com ponto baixíssimo, para encerrar aqui a carreira, tá bom, ó? E tá feita aqui a adaptação nessa carreira dessa forma, tá? Por isso que esse trabalho vocês podem fazer a quantidade de carreira que vocês quiserem, que vai dar certo, tá? Porque é só fazer adaptação. Esse bico de acabamento é muito simples, ele é bem fácil, fica muito bonito. Então, por isso que vocês podem estar fazendo o tamanho que vocês querem, tá? Fazendo aqui a quantidade de bloquinho que der no trabalho de vocês. E depois é só vir fazendo, depois chegar aqui no finalzinho fazer uma adaptaçãozinha que dá certo. Na adaptação, eu sempre faço assim. Pra encurtar aqui os espaços, pra caber o coraçãozinho, sem ficar aqui, ó, muito próximo, eu procuro, tá? Desmanchando um pouquinho antes, ó. Eu desmanchei aqui, ó, foi... somente o coraçãozinho, que ele tinha que ter ficado aqui, né, no caso. Aqui, ó, perdão. Eu tinha que ter confeccionado ele aqui. Eu desmanchei ele um pouquinho, só trago ele um pouquinho pra trás. Como eu trouxe ele pra trás, eu desmanchei uma correntinha, tá? Ele vai ficar aqui um pouquinho próximo do outro, mas não aparece no trabalho, vocês podem ficar tranquilo, tá bom? Então, vocês podem tá dando sequência no trabalho de vocês, sem se preocupar com a quantidade de bloquinhos que dá certo. Tá bom? Aqui ensinei vocês a fazer adaptação. Talvez aí no trabalho de vocês fiquem com a quantidade exata de bloquinhos. E quando chega aqui no final, não precisa fazer adaptação. Então, vocês não precisam fazer essa contagem aqui que eu fiz, tá? Eu só mostrei a forma que eu fiz aqui, porque aqui no meu trabalho eu precisei fazer adaptação. Só que se você estiver fazendo um tamanho que aqui deu uma quantidade de bloquinho suficiente para encerrar a carreira certinho... daí não precisa fazer adaptação, é só seguir normalmente da mesma forma que estava fazendo, tá? Mantendo as 3 correntinhas, colocando ponto baixo no meio do bloquinho e o motivo de coraçãozinho no espacinho, tá bom? Mas aí vocês vão adaptando conforme o trabalhinho de vocês pedem, para dar certinho o bico de acabamento aí de vocês, tá? Para vocês não deixar de fazer esse bico no trabalho de vocês. Aqui, nessa próxima carreira, é o seguinte... tentar aqui deixar o mais próximo possível, que o tempo aqui tá meio chuvoso, então tá meio escurinho aqui pra gravar pra vocês. Aqui, ó, nesse mesmo espacinho, eu subo aqui, ó, onde eu tô, 3 correntinhas, tá? E no mesmo lugar aqui onde eu dei início, eu coloco mais um ponto alto no mesmo lugarzinho, tá? Tem que tentar encaixar aqui pra não pegar no próximo pontinho, que aqui, ó, do lado, ó, já tá o primeiro pontinho. Então, tentar pegar aqui no finalzinho, que é onde é as correntinhas mesmo, ó. Tá? Subir um ponto alto ali junto com ele. Ficou aqui meu primeiro aumento aqui nessa carreira. No próximo ponto de base, eu subo um ponto alto. Um ponto alto sozinho. No próximo ponto de base, eu subo um ponto alto com aumento. O ponto alto com aumento que eu falo é sempre um ponto alto e no mesmo espacinho tem mais um ponto alto. No próximo ponto de base, eu coloco um ponto alto sozinho. E no próximo ponto de base, eu coloco um ponto alto com aumento.
ficando assim, tá? Essa carreira aqui vai ter três aumentos, tá? Um no início, um no meio e um no finalzinho. Agora, ao invés de fazer 3 correntinhas de separação, eu vou trabalhar com 2, tá? Mas é também aí conforme tá o trabalhinho de vocês. Se aqui vocês fizeram igual eu, com 3 correntinhas, agora vocês fazem com 2. Se vocês fizeram com 2 aqui, porque o de vocês estavam embabadando, agora vocês já podem iniciar com uma que dá certo, tá? Eu vou fazer com 2 aqui por conta da minha tensão de ponto. Vou fazer 2 correntinhas de separação, vou dar laçada na agulha, vou pular esse ponto baixo aqui, de base, vou pular direto nesse primeiro ponto alto aqui, ó. Vou pular direto pra ele, vou trabalhar um ponto alto aqui em cima desse ponto de base. Fiquei com um ponto alto. E no mesmo espacinho, ó, eu trabalho mais um ponto alto, ficando com o meu primeiro aumento. No próximo ponto de base, eu subo um ponto alto sozinho. E no próximo ponto de base, eu trabalho um ponto alto com aumento. No próximo ponto de base, eu trabalho um ponto alto sozinho. E no próximo, um ponto alto com aumento. Ficando assim, ó. Ele já tá crescendo o nosso coraçãozinho. Faço 2 correntinhas de separação e faço aqui a repetição. Vou fazendo aqui em cima do primeiro ponto de base, ó. Eu subo, ó, vem direto, ó, de um coraçãozinho pro outro, tá? E já coloco no mesmo espacinho um aumento. Então, vai ter um aumento no primeiro ponto, no segundo não. No terceiro eu tenho aumento, no quarto não, e no quinto eu tenho aumento, tá? Então, vai intercalando, ó. E esse não tem aumento. No pontinho do meio tem aumento. No ponto aqui, ó, no quarto ponto não tem. E no último tem um pontinho com aumento. Ficando assim, ó. Vai ficar assim por toda a carreira. Eu vou dar sequência aqui no meu trabalho, mantendo essa mesma orientação. Sempre aqui, ó, entre um coraçãozinho e outro, eu tô colocando 2 correntinhas de separação, tá? Até aqui o finalzinho. Chegando aqui no finalzinho, gente, eu vou manter as 2 correntinhas do mesmo jeito, tá? Mesma coisa aqui na adaptação, eu coloquei 2, aqui eu também vou colocar 2 correntinhas, tá bom? Então, daí vocês vão fazendo conforme a tensão de ponto de vocês, tá? Mas é só dar sequência aqui com a mesma quantidade de pontos altos aqui, até que o finalzinho do trabalho. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Eu venho aqui, ó, depois das 2 correntinhas, pra finalizar, ó, bem no finalzinho da carreira, faço 2 correntinhas e prendo com um ponto baixíssimo, ficando assim. Aqui mesmo, onde eu encerrei, eu faço 1, 2, 3 correntinhas para fazer a altura de um ponto. E aqui, ó, bem juntinho, eu faço um aumento. Tomando cuidado para não pegar aqui nesse próximo pontinho, porque ele fica bem pertinho, tá? Eu fiz o meu primeiro aumento, vou vir aqui no próximo ponto de base, vou subir um ponto alto sozinho. Aqui nessa carreira, eu também vou ter 3 aumentos, tá? Vou ter um aumento no começo, um no meio e outro no final. Então, aqui eu vou ficar com um ponto alto sozinho, 2 pontos altos sozinho. E no próximo, eu coloco um ponto alto com aumento. No mesmo lugarzinho, ó. No próximo ponto de base, um ponto alto sozinho. No próximo, ponto alto sozinho. No próximo, ponto alto sozinho. E no último ponto alto, eu coloco um ponto alto com aumento. Coloquei aqui, ó, nessa carreira, 3 aumentos também. Vou fazer mais uma vez com vocês. Faço uma correntinha agora de separação. Pulo direto aqui pro primeiro ponto de base, ó, e faço um ponto alto. E no primeiro ponto de base, eu coloco um aumento. No próximo ponto de base, eu coloco um ponto alto sozinho. No próximo, eu coloco um ponto alto sozinho. E no próximo, eu coloco um ponto alto com aumento. No mesmo lugarzinho. E agora, eu faço aqui
um ponto alto sozinho, mais um ponto alto sozinho, mais um ponto alto sozinho, e no último aqui eu coloco um aumento. Tá? O importante é ter 3 aumentos aqui nessa carreira também, tá? Então, fica aqui, ó, um aumento no início, eu faço 2 pontos altos sozinho e um aumento. Desse lado, fica 3 pontos altos sozinho e um aumento no final. E uma correntinha de separação entre eles, ó. Tá bom? E é só dar sequência, assim, por toda a carreira, mantendo essa mesma repetição, tá bom? Mantendo essa mesma orientação, que vai dar certinho. Próximo ponto alto. E no próximo, eu coloco um ponto alto com aumento. E vou seguindo essa mesma orientação. Vou dar sequência no meu trabalho. Quando eu chegar lá no início, aqui para encerrar a carreira, eu volto com vocês. Vim mantendo a mesma orientação, ó. Fazendo aqui uma correntinha de separação entre um desenho de coração e outro, ó. Mantendo os 3 aumentos aqui no desenho. O tapete tá grande, tá escorregando, deixa eu arrumar. Bem aqui, ó. Mantendo os 3 aumentos, um no início, um no meio, outro no fim. E vim caminhando até chegar aqui no finalzinho. Aqui no finalzinho, eu não coloco correntinha, porque eu já prendo dando início aqui na próxima carreira. Então, eu vou fazer assim, ó. Sem correntinha nenhuma, eu vou vir aqui, ó, nessa primeira correntinha, aqui, contando de baixo pra cima, de cima pra baixo, perdão. Prendo aqui, ó. Vou buscar o fio, ficou com 2 laçadinhas na agulha, puxo a linha fazendo aqui um ponto baixo. Ficando assim, tá? Dou laçada na agulha, vou contar aqui, ó. 1 ponto, 2, no terceiro, eu entro e coloco aqui, ó, um ponto alto. No mesmo ponto de base, eu subo mais um ponto alto. No mesmo ponto de base, eu coloco mais um ponto alto. E vou fazendo aqui os pontos altos até dar um total de 6 pontos altos aqui, ó. Já tenho 3, vou completar mais 3, ó. No mesmo pontinho de base. Mais um. Deixa eu contar quantos pontos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, mais um, faltando. E aqui eu completei aqui, ó, meus 6 pontos no mesmo espacinho, tá? No mesmo pontinho de base, ó. Vou pular um ponto de base, 2 pontos de base, no terceiro eu prendo com ponto baixo. Eu dou laçada na agulha, vou pular um ponto de base, 2, e no terceiro eu vou entrar e vou colocar 6 pontos altos aqui no mesmo pontinho. Ó, eu coloco no mesmo pontinho. Vou apertando aqui que ele cabe, 6 pontos altos aqui no mesmo espacinho, ó. 4, 5 e 6 pontos, ó. Ele fica assim. Vou pular um ponto de base, 2, e aqui nesse espacinho eu prendo com um ponto baixo. E formou aqui o desenho do coraçãozinho. Vou fazer mais um aqui com vocês, ó. Aqui tá o ponto baixo. Vou dar laçada na agulha, vou contar 1, 2, e no terceiro ponto, ó, bem aqui nesse mesmo ponto, eu coloco 6 pontos altos aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos, ficando assim, ó. Tá dando de ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos aqui no mesmo ponto de base, ó. Vou contar 1, 2, e no terceiro eu prendo com ponto baixo. Eu vou dar laçada na agulha, vou repetir, ó. Eu vou contar aqui, ó, de laçada na agulha, vou contar 1, 2, e no terceiro ponto eu vou repetir 6 pontos altos no mesmo lugarzinho, ó, no mesmo ponto de base. 3, 4, 5 e 6 pontos, ó, no mesmo pontinho de base.
Vou contar 1, 2 e no espacinho eu prendo um ponto baixo. E ele vai dando a forma aqui do coraçãozinho, tá? Vou dar uma dica aqui pra vocês. Se acaso o trabalhinho de vocês, nessa carreira aqui, vocês colocaram no chão, ele ficou certinho, mantenha essa mesma orientação que eu passei pra vocês. Se vocês verem que parece que tá sobrando pontinho, diminui a quantidade de pontos altos aqui. Eu indico fazer com 6. Se a casa de vocês estiver sobrando, diminui um ponto, faz com 5 que dá certo, tá? Que daí ele dá uma esticada no trabalho e dá uma ajeitada pra não sobrar muito ponto, tá? E daí vocês vão mantendo a repetição, ó. Sempre aqui nesse espacinho, ó, vai ter ponto baixo. E sempre, ó, antes de dar início aqui nessa quantidade de pontos altos, sempre vai contar 1, 2 e no terceiro ponto de base, ó, 1, 2 e no terceiro, dá início aqui aos pontos altos. Pula 2 pontos de base e prende com ponto baixo. Pula mais 2 pontos de base e dá início aqui no terceiro, os 6, a quantidade de pontos altos que o seu trabalho aí tiver pedindo. E depois prende com ponto baixo para fazendo essa forma aqui, ó, do coraçãozinho. Tá bom? É sempre pulando de 2 em 2 que vai dar certo. Pula 2, trabalha no terceiro pontinho. Pula 2 e trabalha no terceiro pontinho que vai dar certo. Vou fazer mais um com vocês aqui, ó. 3, 4, 5 e 6. 1, 2, prende no terceiro. Dou laçada, pulo 1, 2 e dou início aqui no terceiro pontinho, fazendo a repetição dos pontos altos no mesmo pontinho de base. 3, 4, 5 e 6. Daí eu pulo esses 2 últimos pontos que sobrou e venho no espacinho e prendo com ponto baixo. Essa aqui vai ser a minha repetição por toda a carreira. Eu vou dar a volta aqui em todo o trabalho. Quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês. Caminhei por toda a carreira, ó, mantendo a mesma repetição dos 6 pontos altos, ó. Pra fazer essa finalização aqui no bico de acabamento. E agora, eu vou encerrar a carreira fechando com ponto baixíssimo aqui nesse ponto baixo, ó. Tá, ó, aqui tem um espacinho. Tá vendo? Bem um espacinho aqui, eu prendo com ponto baixo. Encerro a carreira e já posso cortar o meu fio. E já tá terminado aqui o nosso trabalho. Eu vou arrematar o fio do meu tapete e já venho mostrar pra vocês como esse trabalho ficou. E tá aqui o trabalho finalizado, já arrematei, ó. Vou mostrar aqui pra vocês certinho, tá? Eu vou tirar aqui a câmera e vou mostrar de perto pra vocês. Ele finalizado, ó. Tá? Ele fica dessa forma. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Tá aqui ele finalizado, com bico de acabamento, ó. Feito todo de coraçãozinho. E é assim, tá esse mais um trabalho aqui pra vocês, confeccionado passo a passo todo completo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.